o Bitcoin, em cada halving, esses pontos representam os halvings do Bitcoin, que é onde a sua taxa de emissão é cortada pela metade. Em cada halving, o Bitcoin adiciona um novo dígito. Eu preciso que vocês entendam, vocês não estão prontos ainda. Você pensa que está pronto, mas ainda não está pronto. E aqui é o porquê. O que você está faltando aqui? Eu fiz um tweet esses dias, e eu já fiz esse tweet de várias formas. O último tweet que eu fiz nesse caso foi em maio, e eu li ele hoje. Muitas pessoas não entendem que o Bitcoin é um protocolo matemático, é baseado na matemática. A matemática não importa quem é o presidente. A matemática não importa que tipo de convenção está acontecendo no momento. 1 mais 1 igual a 2. Não importa o que o Fed esteja fazendo ou diga que está fazendo. 1 mais 1 igual a 2. Não importa quem odeia o Bitcoin, quem ama o Bitcoin. Não importa quem vende o Bitcoin, quem compra o Bitcoin. O Bitcoin é um protocolo matemático. A matemática é universal e ela não muda. E por causa dessa característica, por causa que é uma matemática, nós temos um dinheiro que pela primeira vez é a matemática completa. E a matemática não pode ser manipulada pelos seres humanos. A matemática não pode ser manipulada por organizações. A matemática não pode ser manipulada por governos, nações. A matemática não pode ser manipulada. E é a primeira vez que nós temos um dinheiro que está na forma de matemática que não pode ser controlado, manipulado, confiscado, não pode ser roubado, não pode ser inflacionado, não pode... É a primeira vez que nós temos um dinheiro que nós podemos bancar todas as nossas vidas, porque ele não vai romper as suas promessas, porque 1 mais 1 sempre é igual a 2, e sempre vai ser para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, os filhos dos filhos dos meus filhos. Então, pela primeira vez, nós temos algo que é 1000% confiável, que podemos contar com ele. E eu quero que vocês vejam essa confiabilidade. Cada 4 anos, cada ciclo do Bitcoin, o Bitcoin tem ciclos de 4 anos. Cada 4 anos, o Bitcoin adicionou um zero. Em 2012, no ciclo de 2012, ele foi de 10 a 100. De 10 a 100 adicionou um zero. Em 2016, o zero para essa época, para esse período de 4 anos, era os 1000. Em 2020, a época de 2020, o zero adicionado foi para 10.000. Em 2024, o zero adicionado é o de 100.000. Claro, nós podemos continuar fazendo. A época de 2028, o zero que pertence a essa época é 1 milhão. E depois disso, em 2032, se isso continuar, que é a mesma coisa do que dizer se a matemática continuar sendo matemática, vai estar em 10 milhões. Algumas pessoas podem dizer, mas Oliver, eu lembro do Bitcoin passar dos 1000 antes de 2016. Eu lembro quando o Bitcoin passou dos 10.000 antes de 2020. Bom, eu vou chegar nisso. Mas muitas pessoas não entendem é que o novo zero pertence a essa época. Mas o Bitcoin, ele sempre passa disso. Então, quando é momento do Bitcoin fazer os 10.000, na época dos 10.000, ele passou dos 10.000 e foi para 70.000. Quando ele chega muito mais. Quando foi a época dos 1.000, ele passou de 10.000. Quando for o momento da época dos 100.000, ele vai passar muito mais do que os 100.000. Mas você não pode contar o excesso. Tem um zero assignado para cada época. E sempre que o Bitcoin passa por muito disso, esse não é o ponto realmente. O ponto é que eu quero que vocês consigam saber
como assignar o zero no período apropriado de 4 anos. Então nós estamos na época dos $100 mil agora. Se a história for alguma guia, o Bitcoin vai passar bastante disso. Outra forma fácil de ver isso é o Bitcoin. Ver o Bitcoin em cada halving. Esses pontos representam o dia do halving, que é quando a sua taxa de emissão é cortada pela metade. Em cada halving, o Bitcoin adiciona um novo dígito. Então veja isso aqui. Nós começamos no 0, em 2009. Então, 0, 100 dígitos. Então passamos de 0. Bom, 0 é um dígito, na verdade. Passamos de um dígito para 2 dígitos. A $12 no primeiro halving. Foi exponencial. E aí, no próximo halving, se nós chegamos a 2 dígitos, de 2 dígitos passamos para 3 dígitos. Passamos de 12 para 653. Adicionou um dígito. De 2 dígitos para 3 dígitos. No terceiro halving, nós deveremos chegar a 3 dígitos. Então, passamos de 653 para 8.564. 4 dígitos. Sim? Agora, o próximo halving, nós deveríamos chegar no número de 5 dígitos. Em abril desse ano. E o halving aconteceu em 62.500. É um número de 5 dígitos. 4 anos daqui para frente, em 2028, nós devemos ter um halving com um número de 6 dígitos. A pergunta é, aonde vai estar nesse número de 6 dígitos? Se olhamos a história nos diz que vai estar mais ou menos no meio. Então, 62 mil é mais ou menos na metade dos 5 dígitos, certo? Entende? 653 está mais ou menos no meio entre um range de 100 e 999. 8.500 não é 10 mil, mas é mais ou menos no meio. Então é muito louco ver como tem uma consistência matemática no Bitcoin. É perfeito? Não, nada é perfeito. Mas é certo o suficiente para você entender que essa é a coisa mais próxima que temos de uma certeza matemática. Então essa é uma forma fácil de você olhar ele. Daqui 4 anos é quase garantia, se a história for uma guia, e ela é a única guia que nós temos, é quase garantia que vamos ter 6 dígitos.